Olá, taurinos! Eu sou Júlio Glécio Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva, coletiva para você que é de touro ou tem lua ou ascendente em touro. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você entrar neste vídeo, e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tá certo? Então, você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, solta para o universo, que está tudo certo. Tá ok, taurinos? Então, vamos à leitura do coletivo de touro. Seis de espadas, mudanças. Né? Mudança de pensamento, mudança de local, mudança de situação. Eu vejo aqui que os taurinos nesse período estão pensando, estão refletindo, ou a situação está pedindo exatamente uma mudança. Mudança essa pode ser até mudança de forma de pensamento, forma de pensar, pode ser exatamente uma mudança referente a um sentimento, referente a uma pessoa, porque aqui é uma mudança de rota, sabe? É uma mudança até de local para alguns. Tipo, essa situação que tá, não dá mais. Eu preciso sair. Para alguns taurinos tem referência a uma pessoa onde tem sentimentos. Pode ser até essa mudança dentro de um relacionamento, dentro de uma perspectiva de uma pessoa que você gosta. Então, aqui nesse período, eu vejo exatamente que vocês estão muito pensando e pode até realmente agir. Aqui é tipo, do jeito que tá, não dá mais. Não tem como ter benefícios, né? É necessário realmente uma mudança. E essa mudança aí você vê onde é que se encaixa com a sua vida, porque alguns podem ser até uma mudança de pensamento, de padrões referente a uma pessoa. Outros podem ser exatamente mudanças de local. Tá? E muitos a força, né? E muitos ficam refletindo, ficam analisando, como se tiver exatamente a questão de um medo. E vejo exatamente que vocês têm esta questão da força para lidar com a situação. E tem até ajuda de membros familiares ou de grupos de amigos, né? Essa ajuda. E aqui eu vejo que vocês vão descobrir nesse período a sua força, sabe? Vocês vão perceber quanto vocês têm resistência, têm resiliência para lidar com essa situação de mudanças. Aqui é como exatamente temos taurinos que não vou fazer porque eu tenho medo de não aguentar, tenho medo de não suportar, eu tenho medo de não dar conta, né? Existe um processo de medo que envolve essa questão dessa mudança. E aqui está dizendo que vocês têm força suficiente, né? E vocês têm ajuda. Seja ajuda de família, ajuda de amiga, ajuda de pessoas próximas ou até ajuda de um grupo espiritual, tá? A força está mostrando exatamente isso e mostra que nesse período você precisa exatamente conciliar exatamente aquele seu instinto com a sua sensibilidade, sabe? Não agir por instinto, só pelo instinto, mas se conectar exatamente com o seu espírito, para perceber exatamente
o como você agir, como você fazer. Não só naquela braveza, mas também não só naquela doçura, tá? Não só exatamente numa explosão de ânimo perante uma situação, explode e vira uma fera. Mas também não só naquela coisa, deixa pra lá, deixa pra lá. Conciliar. E vocês vão se descobrir muito mais forte do que vocês imaginavam, tá, taurinos? Aqui muitos vão contornar uma situação. Rainha de copas, rainha das águas. Então, aqui tem essa questão dessa emoção, sabe? É como se tivesse se perdido na sua emoção, se perdido naquilo que você acreditava, sabe? De repente, se perdido no sentido de que, o amanhã, de repente, as coisas mudam, tá? Aqui tem um grupo de taurinos que se iludiram com a pessoa, se iludiram meio feio, né? E aqui também tem essa questão de um taurino exatamente não sabendo lidar com as suas emoções e acabou se deixando ser levado por uma expectativa da realidade ou por aquilo que você imaginava que poderia acontecer. 7 de copas. Tipo, fantasiou. E aqui é um taurinos assim, eu acho que eu não tenho força para lidar com essa situação. Só que força tem, né? Tá aqui. Talvez essa questão de equilibrar exatamente o seu instinto, né, com a percepção, a delicadeza. Olha, não é bater de frente, não é exatamente entrar em luta corporal, mas saber lidar com a situação. Saber dominar a fera. Só que essa fera aqui, tá, até o momento, tá aparecendo você com você mesmo. Parece que você se perde nas suas emoções. Ora age por instinto, acredita realmente naquele sentimento, e ora murcha. Aqui é como se tivesse um taurino, tem uns taurinos que tipo vai abandonar. Nove de pentáculos. E 5 de pentáculos. Aqui traz uma questão de uma limitação no oculto, né? É que é como se o taurino tivesse limitado. Aqui pode ser um taurino limitado exatamente com situação de saúde, pode ser exatamente situação financeira, de repente a situação... Existe uma limitação, pode ser exatamente essa limitação com questão de família,
tá? E essa limitação é que acaba deixando vocês meio confusos. Essa limitação é que acaba deixando vocês sem perceber a real situação, porque exatamente aqui os sentimentos eles estão abalados. Os sentimentos estão abalados e alguns taurinos, uma pessoa exatamente abalou os sentimentos que deixaram você meio perdido. E não era exatamente aquilo que vocês pensavam ou imaginavam. E aqui é você se reconectar com você. Tá? Essa limitação aqui, vocês podem estar sentindo, mas não condiz com a real força que vocês têm. Né? 9. Que exatamente essa real força de vocês perceberem exatamente as coisas, a beleza. Sabe? Desfrutar das coisas. Desfrutar das coisas boas da vida. É como se vocês quisessem exatamente fazer essa mudança, porque isso está em falta para vocês, está no processo de limitação, seja na questão de saúde, seja na questão de relação das emoções, né? Seja na questão até financeira para alguns taurinos, e isso abala muito o seu emocional. Exatamente por essa limitação é que vocês ficam refletindo esse processo e se achando sem força para lidar com a situação, seja qual for essa mudança que você está querendo fazer. Sabe, é como se não tivesse força emocional para isso. Então, o eremita e outro deck é você refletir, você analisar, até porque aqui tem muitos que estão nesse processo, tem uma força, digamos, uma sabedoria interna. Sabe aquela coisa inata? E aqui tá para alguns exatamente buscar ajuda, se você está nesse processo meio perdido com a questão de sentimentos, se sentindo impotente, parado, sem força para lidar com a situação. Por quê? Porque aqui exatamente mostra que você tem força, você é capaz e você consegue exatamente driblar essa situação e qualquer outra. Mas parece que você não reconhece isso dentro de você. Você se sente meio perdido, meio sem caminho, tá? E aqui fica meio assim perdido, meio sem caminho. Olhar agora no oculto, exatamente vocês ficam na sensação de prisão. Sabe, uma sensação de que as coisas não andam, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. E aqui traz exatamente essa conotação, traz essa energia que muito é a forma que vocês acabam alimentando no sentido de pensamento, tá? E se você se encontra nessa posição, Taurino, aqui está pedindo exatamente que você busque ajuda. Seja com terapeuta, seja com um mentor espiritual da sua confiança, mas que busque ajuda nesse processo dessa caminhada. Tipo, você precisa reconhecer o que você tem de melhor, o que você tem, o seu valor. Como se você deixasse essa sombra, essa nuvem escura te cegar mesmo. E muitos é dentro de um relacionamento. E aqui é exatamente para que você reencontre o seu valor, reencontre o seu posicionamento, reencontre sua beleza, sua alegria de viver, a alegria de
desfrutar as coisas boas da vida. Sair desse processo de prisão, de aprisionamento. Que esse aprisionamento aqui não é físico, ele é mental. E às vezes, exatamente quando está nesse processo mental, ajuda de terapeuta, ajuda de psicólogo, ajuda de mentores espirituais, né? Ajuda de Pai de Santo, né? De pastor. Alguém exatamente que faça você olhar para dentro e refletir sobre sua caminhada, sobre o que você é. Tem um taurino aqui que tem até uma força, um dom, uma habilidade de dar conselhos. Mas quando o negócio está exatamente para vocês acabam não percebendo. Dois de espadas. Então, vocês se não buscar ajuda, ou se vocês não procurar exatamente analisar e ver a sua real força, né? Sua real beleza, sua real condição de ver as coisas, de desfrutar as coisas da vida, vocês vão ficar ainda nesse processo de impasse e não faz a mudança necessária. Vão ficar exatamente nesse sentimento dividido, porque muitos estão confusos nos seus sentimentos para uma pessoa. Rei de copas e rainha de copa, o casal de copa está na área. Que é exatamente deixa vocês no impasse e vocês divididos. É como se cegasse, sabe? Ou de repente não estou querendo ver. Esperam exatamente que as coisas melhorem, as coisas aconteçam por si só, né? Sem a questão exatamente, porque aqui tem muitos taurinos se sentindo fraco perante a situação, se sentindo sem força para lidar com essas questões, para lidar. Aqui, desculpa, é procurar ajuda. De repente, eu não quero relacionamento, não quero me separar, não quero deixar. Tá? Mas é procurar ajuda para poder entender toda essa situação, porque enquanto se sentir fraco perante essa situação, quando se sentir desvalorizado, não tem como melhorar. E quando se sentir perdido em busca de algo, se sentir igual, em busca até de sentido dentro dessa situação, fica difícil. Ela precisa de um equilíbrio.
5 de espadas. Então, vocês olham exatamente nesse período a questão de saber exatamente o que vale, o que vale realmente, que vocês lutem, que vocês realmente briguem, mas não, briga assim no sentido, não de brigar mesmo de porrada, mas que vocês, o interesse que vocês têm, sabe? O que vale realmente sentido a luta de vocês. O que realmente vai fazer que você vá longe, que você abra seus horizontes, porque aqui mostra que até os taurinos às vezes acabam entrando em processo de discussões, porque está meio, né, com as vendas nos olhos perante uma situação. E aqui é exatamente o que? Para você, taurino, que essa leitura está fazendo sentido, aqui mostra exatamente que existe essa questão de entrar em atritos, entrar em discussões. E aqui mostra que exatamente acaba sendo desnecessário e desgastante. Que você focasse exatamente naquilo que vale a pena você lutar, que vale a pena você buscar, porque exatamente no horizonte. Por quê? Porque senão vai continuar exatamente nessa posição, preso perante uma situação. Alguma situação te prende. E essa situação é exatamente esse sentido de que você sente que precisa fazer mudanças, mas se sente impotente. Aqui pode ser até alguns taurinos divididos entre duas coisas. Sete de paus, num processo de autodefesa. Como se estivesse se autodefendendo e colocando barreiras no meio do processo. Então, taurino, a questão aqui está para alguns está muito complicado, está muito difícil, mas é exatamente a forma que vocês estão, o peso que vocês estão colocando perante a situação, se sentindo exatamente impotente, sem força. Aqui mostra exatamente que você tem uma força muito grande. Mostra exatamente que até ajudas você tem. Talvez você ainda não percebeu ou não se apresentou para você, porque a situação ainda não se apresentou. Você vai ficar até surpreso com quantas pessoas vão estar ao seu lado, ao seu favor. E mostra exatamente que a questão força tem a questão de você exatamente valorizar. Se valorizar, valorizar a sua conquista, valorizar aquilo que te faz bem, te dá prazer, tá? E um processo de reflexão, de análise precisa ser feito. Para não ficar exatamente nesse processo só de pensar em mudar e acabar ficando parado perante o processo. Tá? E, se for exatamente o seu caso, busca ajuda. E pode ser até ajuda de pessoas amigas, né? Porque aqui na força, aqui é como se sua família, as pessoas próximas que te dá força exatamente para você ir em frente, para você lutar. É como, aqui é exatamente assim, eu luto pela minha família, né? E muitos exatamente, de repente, é a família que vocês se fecham, né? Faz de conta que não está vendo, porque envolve também essa questão. E para você que não envolve exatamente, buscar exatamente força na família, força nos amigos, para lidar, tá bom?
de repente ajuda, se for o caso, né, como eu falei, de alguém onde vocês têm confiança, pode ser exatamente uma pessoa religiosa, um terapeuta, algo voltado exatamente para você, para que você consiga perceber algumas coisas, tá certo? Então, Taurino, força você tem e agora exatamente você reacender sua força para lidar com qualquer situação, adversidade, tá bom? Então, essa é a leitura, a mensagem que tenho para você. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte.